Oi galera, tudo bem? Esse é meu segundo vídeo aqui pro canal e hoje eu vou falar um pouquinho de como foi o processo para eu e meu marido virmos aqui para a Austrália fazer o intercâmbio e vou falar com base na nossa experiência e vou falar sobre visto, sobre passaporte, sobre as cotações e várias informações, e nesse meio tempo de conversa eu já vou passando muitas dicas para vocês. Bom, quando a gente pensa em fazer o intercâmbio, geralmente a gente já tem um país que a gente, assim, ama, já tem uma paixãozinha e já pensa em ir direto para aquele país, né? E no meu caso, meu marido foi um pouco diferente. Na verdade, os dois queriam coisas diferentes. Eu sempre quis, na verdade, desde que eu era adolescente, quando eu pensava em intercâmbio, eu já pensava em ir para os Estados Unidos. O meu marido já disse que sempre quis fazer intercâmbio na Austrália, né? Mas assim, a nossa decisão de vir pra cá não foi só por conta dessa vontade do meu marido, né? Porque assim, eu tinha muita vontade de vir para os Estados Unidos primeiro. Aí quando a gente decidiu fazer as cotações para o intercâmbio, eu já falei assim, não, vamos ir para os Estados Unidos, eu tenho certeza que você vai gostar também. E, assim, ele também tem vários lugares nos Estados Unidos que ele queria conhecer e também tinha essa vontade de estudar lá, né? Ele falou assim, não, beleza, vamos ver como que vai ser então, né? Vamos fazer as cotações e aí se der tudo certo a gente vai para os Estados Unidos. Aí eu comecei a fazer as cotações e assim, foi um pouco difícil receber o tanto de informações que eu precisava ou receber uma resposta rápida de algumas agências, porque como eu também trabalhava, eu tinha mais flexibilidade assim de ficar o tempo todo no e-mail vendo essas questões de cotação. Para o meu marido já era bem mais corrido no trabalho dele. Então, assim, eu não podia ficar falando assim no telefone essas questões particulares, então eu sempre tratava por e-mail. Só que tem muita agência que eles, assim, ficam primeiro falando, vem aqui que a gente te passa os valores. Então, assim, é complicado, porque às vezes a gente só quer primeiro tirar umas dúvidas, e eles, assim, não sei se eles acham que pode ser um tempo perdido, ficar passando informação e você de repente não for fechar com eles depois, e aí eles nem, assim, nem passam muitas informações de primeira. Eu sei que foi, assim, bem complicado no começo. Eu me sentia bem perdida, porque eu fazia algumas perguntas, não me respondiam, assim, com agilidade. E quando eles respondiam, não tinha exatamente o que eu precisava escutar, né? Que era eu fiz uma pergunta e eles não me respondiam objetivamente. Então, assim, foi difícil eu receber, assim, ter um comparativo legal, assim, de cotações, porque, assim, eu posso até ter recebido preços de algumas agências, só que como que eu vou comparar o que cada uma tá considerando de acordo com as minhas necessidades, né? E assim, às vezes, o que uma me passou de cotação, a outra fez uma cotação mais baseada em outras questões. Então, assim, ficava difícil fazer um comparativo, justamente por eu não conseguir receber essas respostas que eu precisava tirar. E o que acontece? Às vezes, tem pessoas que vão para fazer intercâmbio e já pensam assim, não, eu tenho um dinheiro estipulado que é para eu me manter lá no país durante todo o meu tempo de estudos, não vou precisar trabalhar. E tem outras pessoas que, assim como é o caso meu e do meu marido, que a gente já definiu que a gente precisava trabalhar, a gente não ia conseguir ficar se sustentando só tirando o dinheiro que a gente tinha reservado no Brasil, até porque a gente queria ter um dinheiro reservado para quando a gente voltar pro país, né? Então a gente falou, não, a gente tem que trabalhar e estudar. E assim, eu não sabia disso depois que eu comecei a pesquisar, que eu fui descobrindo que alguns países, quando você estuda o inglês, o curso de inglês especificamente, você não pode trabalhar. Entendeu? E esse é o caso dos Estados Unidos, do Canadá. A princípio, quando eu comecei a fazer as cotações, foi em outubro de 2016. Ainda não tinha mudado a lei de visto lá para o Canadá para os brasileiros, porque agora parece que os brasileiros não tem mais
não é mais tão necessário ter o visto para entrar no Canadá. Então eu não sei como que tá agora essa questão de estudar e trabalhar por lá, mas na época estudar o inglês e trabalhar nos Estados Unidos, no Canadá e vários outros países, inclusive na Inglaterra, que é uma questão que a gente não cogitava tanto, porque lá é muito frio. Eu também não queria ir para um país que era muito frio. E aí eu descobri que lá também não podia. E aí eu fui ter eu fui ter essas informações mais esclarecidas com a C Intercâmbio, que foi aonde eu fechei. Eu sei que desde o primeiro vídeo eu falo bastante da C Intercâmbio, mas é lógico que eu vou falar bem dela porque a gente teve realmente uma ótima experiência com eles, não tendo o que reclamar. A gente foi muito bem atendidos com a CI lá da unidade de Jundiaí. Então eles tiraram muitas dúvidas pra gente, deu mais informação até do que a gente já tinha se questionado. Antes da gente perguntar, eles já vinham com a informação. Então, por isso que eu falo bastante deles. E eles explicaram pra gente que os únicos países que não que não tinha problema de você estudar o inglês e trabalhar, era na Nova Zelândia, na Irlanda, na Nova Zelândia, na Irlanda e na Austrália. Pode ser que tenha alguns outros países, assim, que eu acho que não sejam os países devem ser os países menos cogitados, né, assim, que o pessoal procura para fazer intercâmbio, que eles não devem ter citado, mas, assim, eles falaram que esses eram os únicos, assim, que não tinha essa obrigatoriedade, né, de você, se você fazer o curso de inglês, você não pode trabalhar. E no nosso caso, a gente tinha que fazer o curso de inglês. Isso foi, a gente quis fazer o intercâmbio justamente para pegar uma fluência no idioma. Então não tinha como a gente escolher por outro curso, né? E a princípio, a gente achou, assim, como eu falei dos Estados Unidos, a gente viu que para ir para os Estados Unidos estava ficando muito mais caro. Um intercâmbio lá nos Estados Unidos tem um valor muito mais caro. Para você se manter por lá, tudo é muito mais caro, né? O custo de vida. E aí a gente viu que no Canadá seria muito assim, os valores seriam menores. Então eu falei assim, vamos ver então. Aí meu marido falou, olha, se a gente for, eu não me lembro se é Vancouver ou Toronto, acho que era Toronto, que uma dessas cidades são bem mais próximas bem próxima dos Estados Unidos. Gente, eu vou abrir só um adendo aqui. Mais uma vez, vou falar que meus vídeos não estão tendo edições, então eu vou me corrigir toda hora. Então não repara, não tem corte, por isso já tô avisando para vocês não falarem, para vocês não estranharem aqui que toda hora às vezes eu devo falar alguma coisa e ter que corrigir. Então, e aí eu falei assim, aí como a gente viu que os preços do Canadá ficariam melhores, eu falei assim, beleza, né? A gente pode tirar o visto de turista lá pros Estados Unidos, e aí a gente pode ir pegar um final de semana e passear por lá, né? Já que é 3 horas de viagem, mais ou menos assim. Aí beleza, só que aí a gente foi ver essa questão do trabalho e viu que seria inviável, que a gente nós não iríamos conseguir trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? E aí depois veio outra questão que eu descobri como que é o frio rigoroso do Canadá. Até então eu já tinha uma noção que fazia frio lá, mas achava que às vezes era só por um período curto de tempo, e eu fui pesquisando melhor. Eu falei pro meu marido, amor, não vou conseguir viver num país assim que faz menos 35 graus, porque é muito frio pra mim. Eu já, qualquer friozinho no Brasil, já acordava super mal-humorada, com aquela super indisposição pra levantar e trabalhar. Meu humor mudava no decorrer do dia, um pouco, né? Não muito, porque no frio eu não funciono direito. Falei, imagina estudar, acordar todo dia cedo pra estudar um idioma que, assim, você não vai estar confortável, não é o seu idioma, né? Então eu falei assim, não, vai ser muito difícil. Uma pela questão do trabalho, que já realmente descartável, e essa questão do frio. Aí ele falou, vamos ver pra Austrália então. Aí a gente começou a ver pra Austrália, e
E assim, vimos que o clima era muito parecido no Brasil, dependendo de algumas cidades, porque tem cidades que fazem bastante frio, como Melbourne, Sydney, é uma cidade bem assim, que é tipo São Paulo também, né? E às vezes até pior, né? E então assim, nós fomos pesquisando, mas assim, não vi somente com essa questão do clima, mas a gente foi procurar saber em relação a custo-benefício, né? Como que é é, o padrão assim financeiro para se viver nas cidades da Austrália. Aí eu comecei a me interessar mais pela Austrália, porque antes eu não era muito ligada assim em Austrália. Então eu não tinha, assim, não conhecia muito sobre as cidades da Austrália. Então depois que eu fui conhecendo, eu me encantei. E aí a gente fomos recebendo algumas cotações para Sydney, para Brisbane, para Melbourne. Aliás, Brisbane, na verdade, a gente nem tinha cotação ainda. E aí nós fomos fazendo os comparativos de cotações e desde o princípio a gente falou essa questão, né, que a gente queria trabalhar e estudar. E aí, assim, o que ajudava bastante também, não somente as informações da agência, mas a gente pegou muita informação de canal do YouTube, muita mesmo. A gente assistia muitos canais, muitos vídeos. A gente entrava em muitos canais e assistia muitos vídeos, né? Pegando a experiência de várias pessoas de cidades diferentes para ver como que era. E a gente descobriu que o custo de vida em Brisbane era mais assim em conta, era um pouquinho melhor do que em Melbourne, Sydney e outras cidades. Perth, por exemplo, é que Perth a gente não considerou muito também de início. E assim, nós fomos pesquisando. A princípio a gente estava pensando em ir para Melbourne. A gente se interessou bastante pela cidade. Sydney não me atraiu muito de primeira, apesar de ser a maior cidade da Austrália, né? E ser a grande, assim, o grande centro financeiro, o maior centro financeiro da Austrália. Mas assim, eu não sei, eu olhava e falava pro meu marido que parecia São Paulo. Só que é lógico, né, gente? Isso, quando a gente só vê nas imagens. É claro que, assim, eu tenho muita vontade de visitar Sydney. Deve ser uma cidade... Deve não, eu conheço pessoas também que estudam aqui, já foram passear lá e falam assim que é surreal. Então assim, agora eu tenho muito mais vontade de conhecer Sydney, mas a princípio eu queria ir para um lugar que eu me sentisse que eu estivesse num país diferente. Então assim, eu me interessei por Melbourne, é uma cidade histórica muito bacana. E assim, a gente via quais eram as atrações da cidade. O clima lá a gente viu que era mais frio do que Brisbane, né? Brisbane é tipo, não sei explicar, gente, mas é tipo São Paulo quando tá no verão. Vai. Podemos dizer assim, porque realmente é muito quente. Só que tem um tempo louco, assim, durante todo o dia, entendeu? Eu nem sei dizer se é verão, porque hoje em dia a gente praticamente não tem mais as estações definidas direito, né? Então, de manhã tá calor, de tarde já tá frio, à noite tá pior ainda e a gente tá congelando. Então, assim, o tempo de Brisbane me lembra muito São Paulo, mais especificamente São Bernardo, que é da cidade que eu vim. Porque, assim, de manhã a gente acorda, assim, tá calor, tá um tempinho bom e chega na hora do almoço, tá muito calor, aí vai chegando no meio da tarde, já começa frio, quando é à noite a gente já tá congelando, então assim, é bem doido também. Agora a gente tá no inverno e o tempo mas agora tá mais friozinho, de manhã é bem geladinho, aí durante o dia vai dando uma esquentada, mas quando chega 4:30 da tarde aí já começa a gelar. E aí fica bem friozinho à noite. Então, assim, só que não é não é aquela diferença gigantesca do que a gente já é acostumado no Brasil. E assim, eu tenho que tentar resumir, porque eu ainda tenho muitas coisas para falar para vocês.
Então, gente, o meu primeiro. Eu tive que dar uma paradinha pra tomar um chazinho, porque minha garganta já estava ficando seca. Então, meu primeiro conselho é vocês pesquisarem, primeiro pontuar, né, como que vai ser, como que você pretende viver no país, se você vai só para estudar, vai conseguir se manter no país, ou se você vai precisar estudar e trabalhar. Como eu disse, mudou a regra de visto para os brasileiros no Canadá. Agora eles estão, agora nós temos assim muito mais liberdade para entrar no país. Então eu não sei se em relação a estudar o inglês e trabalhar mudou alguma coisa, se é possível fazer os dois. Eu acredito que sim. Mas assim, não posso dar certeza agora. Depois, inclusive, eu vou até fazer uma pesquisa. Mas assim, eu não quis me comprometer falando nada agora, porque realmente eu não tenho embasamento para falar. É, e, e aí partir para os locais que vocês têm interesse. Assim, é importante já chegar na agência com pelo menos assim uma noção do lugar que você quer ir. Porque quando você não tem ideia, aí assim, claro, as agências estão lá para ajudar a gente, para fazer as cotações para nós. Só que é muito difícil para eles também quando você fala, não sei, e você tem que receber milhares de cotações, porque eles têm que preparar diversas vezes as cotações. Então, assim, às vezes pode se tornar cansativo não só para a pessoa da agência, mas para você também. Você pode ficar com mais dúvidas ainda. Então, o importante é já ter em mente fazer as cotações, pelo menos assim, de uns 3 países que você tenha interesse, se você tiver interesse, pelo menos 3. Mas eu acho que mais do que isso já, assim, já é muita coisa. Aí a decisão se torna mais difícil ainda. E aí fazer o comparativo de preços, né? E explicar a situação. No meu caso do meu marido, a gente teve que explicar que a gente estava vindo em 2, como que seria, né? Como que seria o tipo de visto, que é uma outra questão também, porque, por exemplo, nós viemos e já estávamos casados, a gente estava para completar 1 ano já. Isso eu vou falar mais pra frente. Como a gente estava vindo como um casal, a gente acabou fazendo o meu visto. Eu vim como visto de estudante, porque tem diferentes tipos de visto para você aplicar, e o do meu marido nós aplicamos como partner. Partner é o acompanhante da pessoa que está indo estudar. Ele pode estudar também? Pode, só que ele não pode sair do Brasil com um curso fechado por mais de 3 meses. Porque se ele fechar, por exemplo, o meu marido fechou o inglês para 3 meses inicialmente. Porque se ele fechasse para 4 meses, aí o visto dele já teria que cair no visto de estudante, entendeu? E muda muita coisa, né? Porque o preço para o visto de estudante, o valor, é muito mais alto, entendeu? Então, assim, geralmente, assim, acho que a maioria dos casais mesmo que vem para a Austrália e já são casados ou tem uma união estável por mais de 1 ano, que é só a partir desse período que você pode aplicar como união estável ou como casados. Vocês têm que completar 1 ano de união estável ou casado com essa pessoa no civil. E a maioria realmente vem nessa condição. Um dos dois vem como partner, porque assim, é muito mais em conta, muito assim, muito melhor pro bolso, né? E então ele veio como meu partner. E assim, você tem a opção de renovar quando chega no país, entendeu? De renovar o curso. Então, você pode sair do Brasil, assim, por exemplo, meu marido pôde sair do Brasil com 3 meses de curso fechado. Chegou o 3º mês, ele já pode renovar dentro do país. Só que ele pode renovar para mais 3 meses. Se ele for renovar para mais tempo, o visto dele vai ter que ser alterado para estudante. Então, dá para você ficar fazendo esse esquema, que não é contra a lei, é totalmente legal, de você chegar no país e ficar renovando o curso trimestralmente. Eu fechei um curso de inglês para 16 semanas, para 4 meses, e eu fechei o curso para 4 meses, porque eu já tinha
uma boa base de inglês. Então eu fechei para 4 meses inicialmente, até porque eu não tinha uma noção de em quanto tempo seria o avanço, né, do meu inglês aqui no país. Tem pessoas que falam que às vezes não vem com nada de inglês e com 4 meses já tá falando muito bem, aliás, 6 meses. Eu terminei o meu curso de inglês, acho que o meu inglês, assim, evoluiu muito mesmo, muito, tá? Praticamente, assim, beirando o avançado, mas, assim, em algumas questões. Em conversação ainda é intermediário. Mas tudo é uma questão também de prática, né? De convivência com outras pessoas que falam inglês. Porque se você convive com uma pessoa que fala a mesma língua que você, igual eu e meu marido, às vezes é muito difícil a gente ficar dentro de casa só falando inglês. Então, assim, não depende só de você estar indo na escola todo dia. Depende de você, por exemplo, trabalhar com pessoas que falam inglês e isso forçar você a falar inglês o dia todo, né? Ou qualquer outra circunstância, né? Aqui tem muitos grupos de estudo numa livraria que é perto do museu, e nós podemos treinar pessoas de outros países e falar inglês. Então depende também da sua força de vontade, né? Você não pode ficar confortável só falando na sua língua o tempo inteiro. E, gente, já estamos em 21 minutos e eu tenho ainda mais coisas para falar, então eu vou tentar não entrar mais tanto em detalhes e falar das coisas mais importantes. Em relação ao visto, quando a gente definiu que era para Brisbane que a gente iria vir, que nós iríamos vir, e vou abrir aqui um parênteses, nós decidimos Brisbane depois que a gente viu muitos vídeos, gostamos da cidade, a gente acabou optando para mudar para Brisbane ao invés de Melbourne, e por ver também que o custo de vida aqui era mais baixo. Então nós tiramos essa decisão depois de assistir muitos vídeos no YouTube e ver a galera que já, né, morava aqui nessas cidades na Austrália e relatando como que era a experiência de cada uma delas, né? Então, assim, quando a gente decidiu, aí a nossa agência falou, então eu vou encaminhar vocês agora para o nosso serviço de despachante, que é um serviço que é dentro da própria agência, mas que eles vão aplicar o visto para mim, né? Geralmente todas as agências têm esses serviços. Se eles não têm na própria agência, eles podem indicar um desses escritórios que podem fazer esse levantamento de documentos e fazer a aplicação do visto para você. E então, depois que eles me passaram o contato, aí eu entrei em contato. Gente, não tentem fazer por fora, não tentem, porque a aplicação do visto é uma coisa muito séria e assim, eles já, assim, querendo ou não, tem uma certa experiência com isso. E assim, gente, é um valor simbólico, assim. Se for um valor exorbitante, é porque, sei lá, estão extorquindo. Mas vale muito a pena pagar, porque o trabalhão que vocês iriam ter fazendo isso sozinhos, eu nem consigo imaginar. Então eu entrei em contato, expliquei que eu estava fazendo com a central de Jundiaí, porque aí eles tem também todo o nosso histórico, né, de cotação com a agência que a gente fechou. E expliquei que o meu visto seria como estudante, o do meu marido seria como um partner, como seria, o que a gente ia precisar providenciar para dar entrada para o visto. Eles mandaram um e-mail com toda a listagem de documentos que a gente tinha que providenciar, né? Então, assim, passaporte, você já tem que ter tirado o seu passaporte, documentos como RG, CPF, carteira de motorista, se você tiver, histórico escolar, se você tiver certificados, você tem que mandar a cópia também, comprovante financeiro, você tem que comprovar que você tem uma renda para se manter no país durante toda a sua permanência. Então, por exemplo, gente, eu acabei falando, eu fechei 4 meses de inglês e fechei mais 6 meses para um curso técnico em business, tá? Então, assim, o meu visto acabou caindo,
como era de estudante, eu pude fechar pro tempo que eu quisesse. Então eu já vim pra cá fechado com 4 meses de inglês, 6 meses de curso técnico. O meu marido, se ele for fazer mais cursos, ele vai poder fechar, mas aqui dentro do país e sempre trimestralmente para não mudar o visto dele de partner para estudante. Enfim, voltando agora de novo para o assunto, você tem que comprovar que você vai ter um dinheiro para se manter no país, mesmo que você for trabalhar, mas o país ele quer ter uma garantia de que você vai ter esse dinheiro, um valor para se bancar durante todo o período que você tiver aqui na Austrália, porque se você não achar emprego, por exemplo, você precisa garantir para eles que você vai ter como se bancar no país. E na minha época, entre aspas, foi ano passado, o valor que eu tinha que comprovar era de $1.660 por mês. Ou seja, eu tinha que comprovar que eu tinha esse valor em dólares por mês. Ou seja, aí eu tinha que fazer aquela continha, né? Eu me embaraço toda quando eu vou falar de conta. Aí eu tinha que pegar esses 1.660, multiplicar por todo o meu tempo de estudos aqui na Austrália e pelo do meu marido também, por 3 meses, porque você também tem que comprovar o da pessoa que tá com você. Então, assim, vocês têm que comprovar a permanência. Se você for sozinho, é só a sua permanência. Se você for com a outra pessoa, você faz também da outra pessoa. Então, por exemplo, se a gente tá vindo com um casal, não é $1.600 ou casal por mês. Aí é pra cada um, entendeu? De permanência. Então, nós tivemos que fazer essa comprovação. Claro que agora pode ser que tenha mudado esse valor, não sei se mudou a regra, mas em outubro de 2016 foi assim com a gente. E assim, você não precisa ter esse valor todo na sua conta. Você pode comprovar de uma poupança que você tenha, do seu pai, pode ser do seu tio, não importa. Você tem que ter como comprovar. E quando você tem que comprovar, quando é uma outra pessoa que vai precisar comprovar para você, mesmo que você vá chegar no país, não vai mexer nesse dinheiro. Você só usou para comprovar o tempo de permanência que você tá no país. Aí você tem que fazer, a pessoa tem que fazer uma cartinha e assinar que ela se responsabiliza por arcar, né, financeiramente com a sua permanência no país. Então, assim, mesmo se você não tiver esse valor enorme para comprovar, você pode comprovar numa poupança, numa conta de investimento do seu irmão, do seu pai, do seu tio, da sua sogra, por exemplo. Então, ainda bem que tem essa flexibilidade, né? Então, isso assim, eu acho que facilita muito, né? Porque, querendo ou não, é um valor alto que a gente tem que ter disponível para comprovar. Eles estavam pedindo, pelo menos, que esse valor que você comprove esteja pelo menos 3 meses na sua conta bancária, tá? E então, assim, parece que agora não é obrigatório esse valor estar 3 meses na sua conta. Mesmo se já tiver em 1 mês esse valor total aí que você fez a soma na sua conta, não tem problema. Eu espero que eu não esteja sendo muito... não sendo clara, porque às vezes, na minha visão, eu devo estar explicando bem e vocês podem estar entendendo outra coisa, mas aí vocês podem me perguntar aqui nos comentários, tá? E aí, tem que fazer essa comprovação. Eu acho que talvez o mais complicado que a gente tem que correr atrás é na comprovação financeira, porque de resto, gente, não é difícil. É os documentos que a gente já tem, né? Todo cidadão brasileiro tem. Você tem que mandar a cópia. E aí,
esse serviço de despachante, eles pediram para a gente preencher um questionário. Esse questionário contém muitas das questões que o formulário original de aplicação do visto tem. Então, você preenche lá, esse foi meu caso, passei em intercâmbio, né? Você preenche o formulário deles com todas as informações que eles estão pedindo e envia para eles, porque aí eles vão compilar essas informações para jogarem no formulário original da aplicação do visto. Então tem que prestar muita atenção, não tem que omitir informação, gente. Assim, tem que ser realmente tem que ser transparente, né, em todas as informações que você está dando, e tem que fazer as cartas de intenções. A carta de intenção é assim obrigatória. É uma carta onde você vai relatar qual que é o seu propósito, de estar fazendo intercâmbio. Você tem que fazer meio que um resumo nessa carta e colocar umas informações que serão muito importantes para a embaixada fazer a análise e entender qual que é o seu propósito de fazer o intercâmbio, no meu caso, na Austrália, mas pode ser no Canadá, nos Estados Unidos. E claro, cada país pode ter a sua diferença nas aplicações do visto, né? Então, assim, esse eu tô falando especificamente aqui para a Austrália. Então, você vai ter que falar o porquê que você tá indo fazer um intercâmbio, o porquê que você escolheu o país. Você pode falar, por exemplo, da boa reputação que a Austrália tem, que você acredita ser um país, blá 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 blá. Então, assim, tem que ser mais formal, não precisa falar igual a linguagem de advogado, mas assim, tem que ser uma carta formal e você tem que resumir essas questões. Falar o que você pretende fazer depois que acabar o curso. Por exemplo, vou retornar para o meu país e com esse curso eu pretendo encontrar um emprego melhor, um emprego na minha área, tal. Eu decidi fazer o inglês, porque o inglês hoje em dia é fundamental para você trabalhar nas companhias. É uma linguagem universal de comunicação. Bom, gente, eu tô falando desse jeito, mas não coloca com essas palavras, é só para dar uma ideia para vocês. Mas é importante informar o porquê você tá indo, o que você pretende fazer no país e quando você retornar. Se você tá fechando para 4 meses, você não pode colocar que, mas eu pretendo ir para a Austrália e de repente, se eu me interessar, eu vou ficar morando. Não, você tem que deixar claro para eles que você tá indo para estudar e que você vai voltar pro seu país e o que essa experiência vai agregar na sua vida quando você voltar pro país. Então você não pode falar para eles assim, eu tô indo inicialmente para estudar 4 meses, mas talvez eu possa renovar o meu visto, ou não. Você tem que estar falando para eles, tem que deixar claro durante o período ali que você tá fechando para ir para Austrália, você tem que deixar claro para eles o que você vai fazer lá e o que você vai fazer quando acabar o curso. E aí você tem que falar que você tá pegando essas coisinhas e voltando pro seu país. Você não pode falar, se você quiser ficar morando aqui, por exemplo, que você vai querer morar aqui, porque isso já pode ser um ponto negativo, né? Então, e aí no meu caso, do meu marido, como a gente veio como partner, já estourou o tempo que eu queria fazer, né? Que era pelo menos até uns 15 minutos, mas foi impossível, é muita informação. Então, eu espero que esteja sendo assim muito informativo e válido para vocês continuarem acompanhando o vídeo, gente. Mas assim, uma coisa eu garanto, são informações que muitas das coisas eu fui aprendendo também quando eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui e fui vendo muitas experiências ruins também com visto, em questão de escolha de cidade, e eu só descobri quando eu cheguei aqui. Então, assim, baseado na vida de outras pessoas, porque até agora eu e meu marido, nós não nos arrependemos da decisão que a gente tomou. Voltando agora para a carta de intenção. Como eu vim junto com meu marido, aí a gente teve que fazer uma carta e eu não podia esconder a relação com meu marido, porque quando cada um fosse aplicar os vistos,
Aí eles iam cruzar a informação. E até porque ele tá vindo como partner, né? Então, assim, é importante você mencionar o seu parceiro, caso o seu tipo de visto se aplique no mesmo que o meu. Então, você tem que colocar: o meu marido está me acompanhando, nesse período que eu estarei estudando. Não, que eu vou estar estudando. Ai, gente, não sei se mudou alguma coisa, enfim. Mas você tem que mencionar o seu partner na sua carta. Aí explicar que ele decidiu fazer isso comigo porque tal. Então você tem que convencer eles de forma objetiva, ao mesmo tempo e clara, do porquê o seu marido também decidiu te acompanhar nessa decisão. E o mesmo a carta do partner. Aí tem que mencionar que tá indo acompanhar a esposa, por exemplo. Então, assim, tem que colocar essas informações. E a minha agência, ela me aconselhou mandar a carta tanto em português quanto em inglês. Porque, às vezes, gente, se eles não têm um tradutor lá na hora, dependendo, eles podem mandar para um escritório do próprio país para fazer a tradução. Com isso, pode fazer que o processo do seu visto possa demorar mais para ser aprovado, para sair o resultado. Então, para você facilitar, é muito melhor já mandar a carta em inglês também. Então, no meu caso, essa agência tinha um serviço de tradução. Eu teria que pagar um outro valor, um valor simbólico, para eles fazerem a tradução das duas cartas. Mas eu tinha um amigo que já estava estudando aqui, aliás, um colega que já estava estudando aqui na Austrália, e ele falou que poderia fazer as traduções das cartas e cobrar um valor muito, mas muito simbólico mesmo, somente para pagar o tempo que ele gastou fazendo a tradução da carta, o que saiu muito mais em conta. Então, ele fez a tradução pra gente. Inclusive, como ele já estava aqui, ele já tinha uma boa noção também, pôde nos ajudar algumas coisas que eu teria que mudar na minha carta para ficar um pouquinho mais clara e objetiva. Então, ele ajudou bastante a gente. Se vocês precisarem de um serviço de tradutor, me mandem um e-mail pro e-mail que eu sempre deixo aqui na descrição do meu vídeo ou da página, pedindo o contato dessa pessoa, porque ele ainda faz, ele até pede para ser indicado. Eu tô indicando, gente, porque no meu caso deu certo, ele ajudou bastante, assim, tinha coisas que ele falou: olha, esse ponto aqui, acho que você tem que melhorar desse jeito. Então, assim, foi muito bom pra mim, pro meu marido e eu. Então, por isso que eu tô indicando. Se vocês precisarem, me mandem um e-mail, tá? Então, aí a gente já enviou as cartas já traduzidas pro inglês. Só que assim, não adianta vocês pegarem lá a relação do que vocês têm que mandar pro visto e ir mandando: hoje eu vou mandar isso, aí amanhã eu vou ter a carta autenticada, vou mandar. Gente, o melhor é vocês abrirem uma pastinha lá no seu computador e salvando tudo o que vocês têm que mandar pra agência e ir só ticando lá na listinha e mandar tudo de uma vez, entendeu? Porque aí não fica aquele processo picado. A pessoa vê que tá faltando isso, não, mas falta você mandar isso. Então, o melhor é organizar tudo certinho, já mandar de uma vez pra eles, ver se tá faltando alguma coisa, se tiver, e vocês complementam, tá? Mas assim, não adianta vocês ficarem mandando de pouquinho em pouquinho, porque eles só vão fazer a aplicação do seu visto com todos os documentos necessários, tá? No caso, se você for ficar mais que 4, 5 meses, pode ser que eles peçam aliás, a partir de mais que, assim, até 5 meses, eu não tenho certeza, pode ser que eles não peçam exames médicos, mas a partir de 5 ou 6 meses, aí eles podem pedir exames médicos pra você. Tanto para você quanto para o seu partner, se você estiver vindo igual o meu caso, junto com o marido ou com a esposa, e aí vocês têm que fazer os exames médicos que eles exigirem, que não é muita coisa, exame de urina,
e um exame clínico geral, que na verdade são só aquelas perguntinhas que o doutor vai fazendo para você. Então, assim, não são exames nada de outro mundo, né? Mas você tem que ir nas clínicas credenciadas a eles. Geralmente, assim, depende do seu convênio. Às vezes ele pode aceitar nessas clínicas que são conveniadas à embaixada, ao consulado, ou não. Então, às vezes você vai ter que pagar para fazer vai ter que pagar a consulta e para fazer cada exame. Então, assim, você também tem que ter uma grana reservada para isso, né? E aí tem essa questão dos exames. A minha solicitação de exames veio no mesmo dia da aplicação. Então assim, na hora que ela aplicou, depois que a menina lá que fez o processo para mim aplicou, logo em seguida ela me mandou um e-mail com os exames solicitados. Quanto mais rápido você fizer, melhor, porque aí já vai dar tudo completo para eles fazerem análise e o seu resultado não demorar tanto. Da última vez, gente, no ano passado, os vistos estavam demorando até 50 dias para serem aprovados, que é o tempo limite do processo mesmo para ser aprovado. No meu caso foi isso mesmo que demorou, foi uns 50 dias. Foi aprovado uma semana, acho que menos que uma semana antes da minha viagem. Então, assim, dependendo, é bom vocês sempre estarem em contato com a agência, mas assim, não vão cobrar 15 ou 20 primeiros dias. É normal se passar de 30 dias vocês não tiverem resposta. Mas quando for se aproximando, tentem se precaver antes, que para vocês poderem fazer. Gente, me deu branco porque eu olhei o tempo e já tá em 40 minutos. Enfim, tentem dar uma cobradinha no pessoal para saber se tá tudo certo mesmo, né? E se no caso o seu visto for para mais de 6 meses e talvez eles não terem pedido ainda exames médicos, dá uma confirmada para ver se não vai precisar mesmo, né? Então, e é isso, gente. O passaporte é uma questão que não é tão complexa quanto o visto, né? A sua agência pode te orientar como fazer, qual site que você tem que entrar. A princípio, você tem que entrar no site da Polícia Federal para dar entrada no processo, e você precisa pagar uma taxa. Agora eu não me recordo qual é a taxa, mas não passa de R$200, se eu não me engano. Mas assim, pode ser que tenha reajuste, né? Então você tem que pagar essa taxa para fazer o passaporte, aguardar eles te liberarem para fazer o agendamento do dia que você tem que ir na Polícia Federal para fazer o passaporte, e assim por diante, né? Então, e aí depois o processo vai correr naturalmente. Aí depois vocês vão ter que ir na Polícia Federal, dar continuidade lá no processo, tirar foto para o passaporte, e depois vocês serão notificados o dia que vocês vão poder retirar o passaporte. Então, assim, não é nada de outro mundo, mas que demanda um certo tempo para vocês fazerem. Então, não pode ser feito de última hora. Até porque vocês têm que ter o passaporte para fazer o visto, para aplicar para o visto, né? Então, tem que ser com bastante antecedência. Gente, por enquanto é isso. Eu falei demais aqui nesse vídeo, mas é que eu tenho tanta informação para passar que é por isso que ele acaba ficando muito grande. Então, mas eu quero poder dividir ele em outros vídeos pra gente, assim, não ficar tão cansativo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem o que vocês acharam, as informações que vocês precisam saber, que aí eu vou respondendo ao longo desse tempo. E me mandem e-mails também, gente, com sugestões do que eu posso falar pra vocês em relação a esse processo aqui da Austrália, tá bom? Desculpa o longo tempo do vídeo pelas falhas técnicas, porque como eu falei, não tá sendo editado. E é isso, gente, brigadão por ficar comigo até agora. Eu ainda tenho muito mais coisas pra passar, então fiquem ligados aí no canal, curtem, compartilhem, se inscrevam pra receber as notificações, tá bom? Beijão, até a próxima!